Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos gratos a Deus por Ele permitir termos novamente estes momentos com vocês. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Bíblia, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que clicam no dedinho de joinha, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas em outros grupos, outras redes sociais. Nós agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Marta Gonçalves e Elaine, são de Contagem, em Minas Gerais. Maria Ocília e Sara Patrícia, são de Petrolina, em Pernambuco. Loza André. Também um alô especial para Antônio Sabino da Silva, de João Pessoa, na Paraíba. Guido e Daniela, de Maringá, no Paraná. Vanusa da Mata e todos lá de São Miguel do Guaporé, em Rondônia. E os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças por mais uma vez permitir termos um dia de vida e também termos estes momentos para estudarmos a Tua Palavra. Somos gratos, Pai, por tudo quanto tens feito por cada um de nós. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender aquilo que Tu queres nos falar através da Tua Palavra. Abençoa todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs, onde quer que se encontram, todos aqueles que pedem orações. Tu conheces as lutas, os problemas de cada um. Dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos felizes porque muitos dos nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs, estão participando conosco do curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Já postamos 3 vídeos, 3 lições, e sábado que vem será o 4º vídeo. E esperamos que, se você ainda não assistiu nenhum dos 3 primeiros, que você possa entrar no YouTube, digite Hora Tranquila, e então você entre no nosso canal, e ali você pode escrever Curso Bíblico Conhecendo a Palavra de Deus, e aí vai aparecer ali as lições que nós já postamos. E é importante você estar reprisando várias vezes durante a semana para poder assimilar aquilo que nós estamos transmitindo para vocês, para que possam conhecer realmente a Bíblia, aprender a manuseá-la e saber encontrar os textos bíblicos. E você que ainda não é inscrito no canal Hora Tranquila, inscreva-se, porque lá nós temos todos os nossos estudos gravados, todos momentos de reflexão e oração. Nós temos lá também o curso bíblico que está sendo postado, e você encontra tudo no nosso canal, e você pode assistir a hora que você quiser e aonde você estiver. Nós vamos então seguir com o nosso estudo desta semana. Começamos a nova série falando do descanso em Cristo, e começamos dizendo essa semana que nós estamos vivendo num mundo acelerado, né? Um mundo que vive correndo em busca de coisas, né? De conseguir os seus objetivos, e as pessoas estão cansadas, as pessoas estão exaustas, as pessoas elas não têm tempo nem para descansar. E a palavra de Deus é clara em nos dizer que nós temos que ter o descanso. Por isso que Deus criou a semana de 7 dias e um dia especial para ser observado, para nós descansarmos. Mas além desse dia, nós temos que descansar pelo menos 8 horas por noite. E infelizmente, muitas pessoas, devido às necessidades que a sociedade impõe, elas precisam trabalhar às vezes até mais do que 12, 14, 16 horas por dia e acabam descansando muito pouco. E nós então precisamos avaliar como é que nós estamos vivendo a nossa vida, porque se nós estamos pensando que somos máquina, nós uma hora vamos parar. Vamos cair enfermos, vamos ter problemas, e então o descanso ele foi dado para que nós possamos recuperar as nossas energias, as nossas forças e termos saúde. Nós falamos ontem sobre o descanso lá no Antigo Testamento, a palavra Shabat, né, que quer dizer parar de trabalhar, descansar, quer dizer tirar férias. E também nós vimos que
Deus ele disse para Moisés que daria descanso para ele, e o povo, depois que Moisés descansasse, o povo iria se rebelar contra Deus, iria em busca de outros deuses, e isso acontece muito hoje também, né? Muitas pessoas, quando perdem, quem sabe, um líder espiritual que gostava, um pastor de uma igreja, eles acabam abandonando a fé, indo em busca de outras coisas, se afastando de Deus. E isso aconteceu com o povo de Israel, e também quando Davi já estava para morrer, Deus disse que Davi iria para o descanso, mas que um sucessor da linhagem de Davi, que foi o próprio filho dele, Salomão, iria assumir o reino. E então Deus ele tem a preocupação com o povo dele. Deus sempre quer deixar alguém capaz para dirigir, para guiar o seu povo, porque muitas das vezes nós parecemos que somos como ovelhas sem pastor, não é? Nós não sabemos para onde vão, porque as ovelhas, quando não tem um pastor para guiar, elas ficam perdidas. Assim às vezes acontece conosco. Nós, se não tivermos um bom líder espiritual, nós às vezes acabamos nos perdendo em nossa caminhada e nos afastando de Deus. Agora, no Novo Testamento também a palavra de Deus fala sobre descanso. E um texto que nós estamos usando todos os dias no final dos nossos estudos está em Mateus capítulo 11, versos 28 até o verso 30. Ali Jesus ele diz, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é claro que aqui Jesus ele poderia estar se referindo ao cansaço físico. Por quê? Porque as pessoas elas viviam naquela ocasião sob o jugo romano. Eles eram como que escravizados pelos romanos, e muitas pessoas viviam com um cansaço físico. Então, Deus, através de Jesus, ele faz o convite: venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Mateus, no capítulo 26, no verso 45, nós lemos: em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Aqui foi quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, naquela quinta-feira. Ele pediu aos discípulos que permanecessem orando enquanto ele ia um pouco mais adiante, e quando Jesus voltou, eles estavam dormindo, e Jesus então disse: olha, vocês dormem e descansam? E ele disse: olha, a hora está chegando. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Eles estavam cansados fisicamente. E então eles dormiam, né, enquanto Jesus estava sofrendo, passando aquele momento de angústia, porque dentro de pouco tempo ele seria preso e levado a julgamento e seria condenado para ser crucificado. Então, nós encontramos na palavra de Deus que Jesus, ele sempre se preocupou com as pessoas, com o cansaço físico das pessoas. Nós encontramos em Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 30, nós vemos ali Jesus chamando os seus discípulos para o descanso. Aqui no capítulo 6 de Mateus, ou melhor dizendo, de Marcos, Jesus, ele havia enviado os discípulos para saírem de dois em dois para realizarem a obra que Jesus estava comissionando para que eles realizassem. E eles saíram então para realizar o trabalho que Jesus havia ordenado, e quando eles então retornaram desse trabalho, eles vieram para contar a Jesus os seus êxitos e também os seus fracassos que eles obtiveram, né, nessa experiência de sair de dois em dois para pregar às pessoas. Então, Jesus viu que eles estavam cansados e não era momento para eles relatarem ali o que eles haviam feito. E então Jesus chamou para que eles viessem e descansassem. Marcos capítulo 6, versos 30 a 32 diz assim: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Vejam que Jesus não disse: olha, vocês vão procurar um lugar para descansar. Não, Jesus disse: olha, venham e
vamos descansar. Vamos sozinhos até um lugar tranquilo. Jesus convidou para ir com eles, e é isso que Jesus faz. Jesus, ele nos convida para que nós possamos ir seguros que ele está conosco, aonde quer que nós formos. E Jesus então chamou seus discípulos para esse descanso. Por quê? Porque eles não tinham tempo nem para comer, conforme diz aqui o apóstolo Marcos, capítulo 6, versos 30 a 32, eles não tinham tempo nem para comer, de tanta gente que ia e que vinha procurando Jesus, e eles tinham que atender a todos, e eles haviam chegado da missão. Então Jesus se preocupou com eles, com o descanso do corpo, descanso físico para eles, e é isso que nós precisamos fazer também. Nós precisamos ter tempo para o descanso, nós precisamos ter tempo para nós repormos as nossas energias, porque às vezes nós vivemos num mundo tão agitado, num corre-corre tão grande, que às vezes não temos tempo nem para comer. E isso acontece muito hoje, porque as pessoas estão parando para fazer um lanche ou para comer, mas estão com o telefone, estão atendendo um, estão atendendo o outro e não param. E isso é perigoso, isso não é bom. Então, aqui no Novo Testamento, nós encontramos várias passagens de Jesus falando sobre o repouso que eles precisavam. É interessante que quando Jesus foi pregado na cruz, ele foi pregado numa sexta-feira, e o sábado ele passou no túmulo, descansando. Claro que ele estava morto, era o sono da morte, mas ele passou no túmulo, e no primeiro dia da semana ele ressuscitou. E nesse dia que Jesus estava no túmulo, estava sepultado, os discípulos estavam em casa também, descansando. Então, a palavra de Deus, ela nos convida para este repouso. Se você ler o livro de Hebreus, no capítulo 4, nós vamos ver aqui que o repouso que Jesus nos oferece é exatamente um repouso que nos traz descanso, que nos faz cessar das nossas lutas, da nossa correria, da nossa agitação do dia a dia. Então, este descanso nós encontramos em Jesus. É interessante que esta frase que Jesus disse para os seus discípulos, venham e vamos a um lugar deserto para descansar um pouco, não era uma sugestão que Jesus estava dando, não. Isso foi um imperativo. Venham e vamos descansar. Então é isso que Jesus nos convida. Se você está estressado, se você está com problemas que não consegue descanso em momento algum, que você está agitado, você deita para dormir, não consegue pegar no sono, é hora de nós irmos a Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. É o convite que Jesus nos faz. E eu vos aliviarei e encontrarei descanso para as vossas almas. Que Deus nos abençoe.